A graça e a paz de Jesus, do Senhor Jesus para todos. Amém. Graças a Deus estamos aqui bravamente pela fé, crendo, recebendo e adorando ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos então meditar na palavra de Deus nessa noite, cujo tema é a necessidade urgente de um avivamento. Esse é o tema de hoje. E nós vamos ler no Salmo 42, uma oração feita por Davi, pedindo a Deus que o visitasse para dar a ele vida, libertação, graça, unção e vitória. Ele diz assim a partir do verso 1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Então, Davi faz esta oração ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos então orar e pedir a Deus a iluminação, a inspiração, a orientação para a pregação da palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Amado e querido Deus, bendito e exaltado seja o teu nome, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor é para nós e o Senhor tem nos feito. Bendito e louvado seja o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos a ti, te pedindo a inspiração, a iluminação e a capacitação do Espírito Santo para transmitirmos a tua palavra, para que teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada e vidas sejam salvas e alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Te pedimos a tua bênção e a tua graça para nós e para todos, com o perdão de nossos pecados, pois reconhecemos que erramos, que falhamos, mas cremos no teu perdão, na tua graça, na tua misericórdia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te rogamos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a necessidade urgente de um avivamento. Avivamento, quando nós estudamos esse assunto nas Escrituras, na teologia, na história da igreja, a gente percebe que avivamento, verdadeiro e genuíno avivamento, é tudo de bom da parte de Deus para com a igreja. Avivamento realmente é trazer aquilo que estava morto de volta à vida. Veja, para entender melhor o que é um avivamento autêntico, vamos tratar então 3 grandes questões relacionadas ao avivamento. Às vezes, olhe para cá, preste atenção, às vezes, para a gente entender o que uma coisa é, nós temos que começar a analisar pelo lado negativo o que ela não é. Então, quando a gente às vezes quer saber se uma coisa é verdadeira ou não, a gente pode também começar pelo lado negativo. Então, vamos analisar aqui, em primeiro lugar, o que não é um avivamento. Vamos lá. Em primeiro lugar, o avivamento não é algo agendado ou produzido pela igreja. Avivamento é algo tão sobrenatural, é algo dado na vida de um ser humano e na igreja, pela graça de Deus, que ele só se manifesta quando Deus, na sua soberania, assim o deseja. Por exemplo, quando a gente lê Atos, capítulo 2, versículo 2, a gente vê lá que quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, Lucas usa a seguinte frase: e de repente veio do céu. Ou seja,
O avivamento não é algo estabelecido pelo homem, marcado pelo homem, determinado pelo homem. Não. O avivamento é algo que vem da parte de Deus e ele só acontece quando Deus quer. Às vezes nós temos aquela ideia que podemos marcar o avivamento, né? Aí a gente ouve na igreja frases como essa: olha, lá na igreja do Tatuapé vai ter uma tarde de avivamento. Ah, nós somos convidados para ir na igreja de Vila Maria, porque lá haverá um culto de avivamento. Na realidade, essas frases, elas não trazem o significado real do que é um avivamento. Por quê? Porque o avivamento, ele não pode ser agendado. Porque um avivamento é um movimento da ação, da graça e da soberania de Deus. Em segundo lugar, avivamento não é um sentimentalismo superficial. O genuíno avivamento é muito mais do que isso. Produz em nós, o avivamento, produz em nós um quebrantamento profundo do nosso coração e da nossa alma diante de Deus. Quando um avivamento, ele começa a se manifestar vindo de Deus, a primeira coisa que ele provoca nos cristãos e nas cristãs, individualmente, e na igreja, é um quebrantamento de coração, aonde as pessoas se voltam com corpo, alma e espírito para Deus. Avivamento não é algo, não é um avivamento, não é um sentimento superficial, mas é um sentimento profundo, vindo da parte de Deus, de quebrantamento no coração. Em terceiro lugar, avivamento não é sinônimo de culto animado. Avivamento não é mudança na forma de cultuar, mas na forma de viver. Veja, o avivamento, ele não está ligado à forma, né? A forma é o culto. Se o culto vai ser só de louvor, se o culto vai ser só da palavra, se vai ser uma vigília, isso é a forma. Não, o avivamento, ele está ligado à essência. Avivamento não vem para mudar a forma de culto. O culto pode até ser impactado por ele, mas o principal alvo do avivamento é mudar a nossa forma de pensar, falar e proceder, para que nós nos amodemos e nos coloquemos debaixo da vontade de Deus. Então, o avivamento não é esse sinônimo de culto animado. O culto deve ser animado pela sua própria natureza, né? Porque a Bíblia nos dá exortações que nós devemos entrar na presença de Deus com alegria e se apresentar a Ele com cântico. Em quarto lugar, avivamento não é barulho infrutífero. Não, avivamento não é só barulho, né? Tem gente que confunde avivamento com barulho. Culto barulhento não é o mesmo que culto avivado. Principalmente se as pessoas saem dali e não mudam a maneira de pensar, falar e proceder. Foi apenas um culto barulhento, né? Então, culto barulhento não é a mesma coisa de avivamento. O avivamento pode provocar barulho. Na história mostra que os grandes avivamentos provocaram barulho de pessoas glorificando a Deus, de pessoas exaltando o Senhor, de pessoas chorando, de pessoas até caindo ao chão, prostrado, né, chorando profundamente, efusivamente na presença do Senhor. Mas o avivamento não é barulho, avivamento é uma mudança na maneira de pensar, falar e proceder. E em quinto lugar, avivamento não é uma ênfase na manifestação dos dons espirituais. Não, tire isso da cabeça. A igreja de Corinto é prova de que é possível uma igreja ter todos os dons espirituais e mesmo assim ser carnal. Quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer assim: irmãos, eu queria escrever a vocês como a espirituais, mas vejo que sois carnais, sois menino em Cristo.
E ele estava escrevendo para a única igreja no Novo Testamento que o próprio Paulo escreveu que não lhe faltava dom nenhum. Se você for lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 7, ele vai dizer: olha, Coríntios, não vos falta nenhum dom. Então, era uma igreja repleta de dom, mas apesar disso, eles eram carnais. Então, o avivamento não é sinônimo de manifestação de dons. Dons, quando se manifestam, é sinônimo de uma ação poderosa do Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo. Então, analisando aqui, nós vimos aqui então, em primeira mão, o que não é avivamento. Qual é então o conceito bíblico para o avivamento? Nós vimos isso da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso, vou falar de novo. Biblicamente falando, a palavra avivamento na Bíblia significa despertar alguém que estava dormindo. Então, o que é avivamento? É despertar alguém. Ela estava lá num sono profundo e de repente ela é despertada. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: ó, desperta tu que dormes. Né? Às vezes o crente está dormindo espiritualmente e ele precisa ser despertado. Avivamento também está ligado a restaurar. A palavra avivar também está ligado a restaurar. E em terceiro lugar, a palavra avivamento está ligada a revivificar. Veja, algo estava morto e ele é despertado para a vida. Então, avivamento, portanto, é algo que a Bíblia relata e a história bíblica dá testemunho. A Bíblia está cheia de relatos de casos onde Deus despertou seu povo, despertou pessoas. A Bíblia está cheia de relatos de casos em que Deus restaurou o seu povo. Por exemplo, quando Deus tirou Israel do Egito, ele estava restaurando o seu povo à posição de um povo livre para adorar e louvar o nome dele. Por exemplo, quando a gente vê a visão de Ezequiel do vale dos ossos secos, que ali estava sendo profetizado o retorno de Israel para a sua terra, Deus iria tirar Israel do cativeiro. Lá no cativeiro da Babilônia, Israel estava como morto. Mas aí Deus dá uma visão a Ezequiel. Ezequiel vê um vale de ossos secos, e ali há toda uma manifestação simbólica, e através daquela visão, Deus estava dizendo: olha, assim, Ezequiel, como você viu um vale de ossos secos, e deu ordem a eles, e eles se juntaram de novo e formaram vários corpos, e deste outra ordem em meu nome, e aquelas caveiras, aqueles ossos se encheram de carne e se tornaram pessoas de carne e osso, e depois falaste, e o Espírito veio sobre eles, e eles voltaram a viver. Da mesma forma, eu vou intervir na história do meu povo, vou tirar Israel da Babilônia, vou trazê-los de volta para a sua terra, e eles vão reviver para a glória do meu nome. Então ali estava acontecendo o quê? Um avivamento. Então, biblicamente falando, a palavra avivamento significa despertar, restaurar e vivificar. Muito bem. Eu disse para vocês que na Bíblia há vários exemplos de avivamento. E eu vou citar aqui rapidamente 4. Em 2 Crônica, capítulo 20, verso 1 ao 28, a Bíblia relata aqui um avivamento no tempo do rei Jeosafá. No tempo desse rei, Deus levantou um grande avivamento. Neste avivamento, o povo voltou a orar, jejuar, reverenciar e se submeter à palavra de Deus. Veja, no tempo desse rei, houve este avivamento. Quer ver outro avivamento? 2 Reis, capítulo 22, do verso 1 a 20. Esse avivamento aconteceu no tempo do rei Josias. Nesse tempo, Deus visitou o seu povo, despertou o povo para que o povo se voltasse para ele.
restaurou o povo, libertando o povo da idolatria, e reavivou o seu povo, levando a eles a ter uma vida espiritual plena. Quando a gente lê todo o capítulo, a gente vê que naquele tempo houve reformas, houve encontro com a palavra de Deus, Deus levou o povo ao arrependimento, à humilhação, ao choro e à salvação. Então, houve avivamento lá no tempo do rei Josias. Um outro avivamento, que também aparece na Bíblia, está em 2 Crônica 30, do verso 1 ao 27. Esse avivamento aconteceu na época do rei Ezequias. Aqui nós conhecemos essa história muito famosa. Nessa época, Deus levou o seu povo a um grande avivamento. E tudo começou, com a conservação da palavra e a purificação do povo de Deus. E aí tem um outro avivamento que começou quando o povo de Deus se voltou para a sua palavra. Esse está em Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao 12. Então a Bíblia, historicamente, ela narra esses 4 grandes avivamentos. E quando nós estudamos esses capítulos, nós aprendemos coisas profundas sobre o avivamento. Então, qual é a definição de avivamento, historicamente falando? Quando a gente vai analisar a história da igreja, como foi que se definiu a palavra avivamento? Como foi que foi definida? Eu vou citar aqui um teólogo chamado John Armstrong. Ele definiu o avivamento como sendo o seguinte fato. Ele diz: avivamento é o poder que traz vida à igreja e aos pecadores, e leva avante a causa de Cristo com grande efeito, tanto na igreja como na cultura ao seu redor. Olha que definição maravilhosa esse teólogo deu. E também tem outro teólogo famoso, que também se tornou um grande pregador, chamado Dr. Martin Lloyd-Jones, ou Martin Lloyd-Jones. Ele dá a seguinte definição sobre avivamento no seu livro que fala sobre esse assunto. Ele diz assim: avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza, presta atenção, uma obra incomum. Então, não é qualquer culto, não é qualquer movimento. Ele realiza primeiramente entre os membros da igreja. Todo avivamento começa no meio do povo de Deus e deságua para a sociedade que está ao redor da igreja. Então, ele realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Os crentes estavam lá, mortos. Avivamento é o seguinte, quando um avivamento acontece na igreja, aqueles crentes que estão mortos para a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, o louvor, a adoração, o congregar, o louvar, o adorar, o estudar a palavra, eles são tocados por um poder sobrenatural do Espírito Santo. E eles despertam com toda a força e todo o ânimo para essas coisas. Quando o avivamento vem, aquela leitura da Bíblia que era feita por obrigação, por formalismo, meio que forçada, ela se torna algo prazerosa, algo deleitosa. E o crente é iluminado poderosamente na leitura da palavra. E no avivamento, quanto mais ele lê, mais ele quer ler. Por quê? Porque ele está passando por uma transformação. Aquela oração que era formal, assim meio cemiteriana, aquela oração morta, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que é uma oração tão sem sal, sem açúcar, que se existe aquele anjo, como dizem aí, que tem um anjo que anota tudo, o anjo pede até licença para Deus para sair de perto, porque é aquela oração sem graça, que nem defunto quer ouvir. Se pudesse ouvir, ele não queria ouvir.
né? Mas quando vem o avivamento, o crente ora fervorosamente na presença de Deus. Ele ora como se o Deus vivo estivesse ali na presença dele, presente em carne e osso, se assim podemos falar, né? Veja, não se pode reviver algo que nunca teve vida. Então, avivamento é trazer à vida aquele que já viveu. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, diz Martin Lloyd Jones, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se hajam numa morte espiritual. E o Senhor vem, toca a trombeta, restaura a vida dele e reaviva a vida dele. Isso é avivamento. E aí, quando a gente vai para essas definições e olha para a igreja de hoje, a gente vê que o avivamento que nós estamos precisando não é para hoje, era para ontem. Era para ontem. A igreja hoje está num estado de letargia espiritual. Está dormindo espiritualmente, precisa ser reavivada. Então, resumindo, o que é avivamento propriamente dito? Avivamento, veja mesmo, são momentos especiais vividos pela igreja. Então, o que é um avivamento? São momentos especiais, vividos pelo noivo e a noiva, pela a igreja e o Senhor. São temporadas extraordinárias e intensas da ação do Espírito Santo sobre a igreja. Isso é avivamento. Assim sendo, acontecem duas coisas quando há um verdadeiro avivamento no meio da igreja. Primeiro, durante esses períodos especiais, os cristãos, com muito mais temor, confessam os seus pecados e possuem um desejo maior pela santidade. Oram com mais intensidade e apresentam uma grande preocupação com a salvação de vidas. Então, avivamento traz tudo isso para o seio da igreja. É um movimento que começa dentro da igreja, desperta os crentes e deságua para fora da igreja. Então, o segundo ponto é o seguinte: por outro lado, o avivamento, no avivamento, os descrentes apresentam maior desejo de conhecerem o Evangelho de Cristo. Num grande avivamento, o Espírito não trabalha só na igreja, mas ele também trabalha intensamente fora da igreja, levando os descrentes a querer aceitar Jesus, a ouvir o Evangelho, a se entregarem a Deus. Sabe-se que em tempo de avivamento, preste atenção aqui, olha, sabe-se que em tempo de avivamento, dificilmente um sermão deixa de produzir conversão de pessoas. Em todo avivamento, irmãos, há um resultado interno, que é a transformação dos crentes, e um resultado externo, que é a salvação de muitas almas. Portanto, avivamento é fruto de um mover divino que traz resultados magníficos na vida dos crentes e na vida também de muitos descrentes. Na vida dos crentes, despertar e restauração. E na vida do descrente, ele traz o quê? Vida através do Evangelho. Então, avivamento é algo de suma importância para a nossa vida. Vamos lá então, continuar um pouco mais. Quais são os sinais de que uma igreja precisa de um despertamento, de um avivamento? Será que a nossa igreja, a igreja do Tatuapé, a igreja adventista Promessa, que ontem completou 93 anos, será que, vamos olhar para a nossa igreja, será que a nossa igreja, e vamos colocar aqui então, alargar mais a cerca, será que a igreja brasileira
ela precisa de um avivamento? Será que eu, como crente, individualmente, preciso de um avivamento? Quais os sinais que eu posso ver, observar e escutar e perceber que estamos precisando de um avivamento? Como é que eu sei que a igreja do Tatuapé, ou de Vila Maria, ou de Vila Medeiros, ou de Santana, precisa de um avivamento? Primeiro sinal, quando a vida de oração está escassa e quando a igreja perde o prazer de orar. Então, quando você vê um crente sem vida de oração, e quando você vê uma igreja orando pouco e dando pouco valor à oração, esse é o primeiro sinal de que tanto essa pessoa como essa igreja precisa de um avivamento. Porque uma igreja avivada, se tem uma coisa que ela ama, é oração e palavra. Uma igreja avivada, ela se deleita na oração, porque a oração é a comunhão, uma das formas de comunhão mais plena com Deus. Em segundo lugar, quando os crentes perdem o interesse de ler, ouvir ou estudar a palavra de Deus. Então, primeiro sinal, quando não há ânimo, quando não há interesse, quando não há fervor pela oração. O segundo sinal, quando o crente individualmente e a igreja coletivamente perde o interesse de ler, ouvir e estudar a palavra de Deus. Isso pode ser notado na frequência da escola bíblica, ou no desinteresse dos membros em ouvir um bom sermão. Então, pastor, onde é que eu posso ver se realmente na igreja está acontecendo isso? Vá na escola bíblica da igreja. Você quer saber se uma igreja precisa de avivamento em relação à palavra? Frequente a escola bíblica dela. Participe nos cultos dela, aonde há bons pregadores, boas pregadoras, bons sermões. Vá lá e veja o interesse do povo em querer ler, ouvir e escutar uma boa pregação. Quando não há interesse em ler, ouvir e escutar a palavra, isso é sinal que tanto o crente individualmente como a igreja precisa de um avivamento. Terceiro sinal, quando a igreja abandona o primeiro amor, ou seja, quando ela perde o fervor espiritual e missionário. Então, esse é o terceiro sinal, quando os crentes já não se relacionam tão bem, quando o amor fraternal não é vivido no meio da igreja, e quando a igreja não tem nenhum interesse em ganhar almas ou colaborar com missões e evangelismo. Isso é sinal de que essa igreja precisa de um grande avivamento, porque na história da igreja e do cristianismo, aonde houve um genuíno avivamento, houve um mover tremendo na evangelização e na obra missionária. Quando você lê, por exemplo, a história do avivamento dos moravianos. Os moravianos foram foi um movimento que aconteceu na Europa. Eles oraram 100 anos seguidamente, e foi um dos movimentos mais avivados da história da igreja, que durou mais tempo, e quando você vai ver, esse avivamento não trouxe só cura, libertação, alegria, unção, ânimo para o crente. Não, os moravianos se preocuparam em preparar missionários e enviá-los pelo mundo afora. Olhem para cá, irmãos. Conta a história que alguns moravianos, eles se vendiam como escravos para poder irem para países distantes e pregar o evangelho. Isso é avivamento. É avivamento. Então, eles faziam um sacrifício muito grande. Em quarto lugar,
quando a igreja perde o zelo pelas coisas de Deus, ou seja, a sua obra passa a ser feita de maneira relaxada. Então, quando você vê uma igreja que não leva o louvor a Deus a sério, que não leva a pregação da palavra a sério, que não leva o congregar a sério, são pequenos exemplos que nós estamos dando. Isso demonstra que essa igreja precisa de um avivamento, que esses cristãos que congregam nesta igreja precisam de um avivamento. Irmãos, quando nós levamos, olhe para cá e preste atenção, quando nós levamos a nossa vida cristã a sério, e a obra de Deus a sério, vou usar aqui uma linguagem capitalista, e eu quero que você me entenda o que eu vou falar agora, tá? Quando você leva a obra de Deus o máximo possível a sério, você só tem o que lucrar. Você não perde nada, você só tem a ganhar. Agora, quando você leva a obra de Deus relaxadamente, aí você atrai maldição para a sua vida ou para a sua igreja. Porque lá no profeta Jeremias, pastor Zé bem sabe disso, né? Lá ele diz, 48:10, né? Ele diz que aquele que fizer a obra, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ó, maldito. Então, num avivamento, quando é que uma igreja precisa de avivamento? Quando ela perde o zelo pelas coisas de Deus. O culto a Deus está lá em último lugar, né? A adoração não é levada a sério, a oração está lá em quinto, décimo, talvez 42º lugar na vida. Ele não leva as coisas de Deus a sério. Por exemplo, é um ministro de louvor, aparece no ensaio quando dá, quando quer. É um pregador, é escalado para pregar ou para trazer a palavra, não aparece. Quando aparece, traz a palavra de qualquer jeito, né? Não se prepara adequadamente, não está nem aí com missões, com evangelismo. Quando uma igreja está nesse estado, ela precisa de avivamento. E em quinto lugar, quando há um habitual desvio de comportamento entre os membros, ou seja, quando os membros não levam a sua vida de testemunho do evangelho a sério. Então, quando você vê cristãos dando mau testemunho no trabalho, na escola, em casa, até mesmo na igreja, essa igreja precisa de avivamento. Essa igreja precisa de despertamento. Então, hoje nós vimos então o que é avivamento, a necessidade do avivamento e quando uma igreja precisa de avivamento. Amém? Deu para entender então? Será que nós estamos precisando de um avivamento? Olha, eu estou precisando para ontem e de ontem. Eu preciso de avivamento todo dia. Eu precisei ontem, preciso hoje, preciso amanhã. E busco avivamento todos os dias, pela graça de Deus. Né? Então, conclusão. Em Isaías 44, verso 3, Deus fez uma promessa gloriosa. Ele diz, derramarei água na terra sedenta, e torrentes de água na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Nesse texto, a água aqui é símbolo do Espírito Santo. Assim como a água é derramada em uma terra seca e traz vida e transformação a esta terra, assim Deus quer derramar o seu Espírito, tanto na nossa vida como na nossa igreja, para que haja uma transformação impactante, gloriosa e maravilhosa, tanto nas nossas vidas como na nossa igreja. Quando eu leio esse texto de Isaías,
Sabe do que é que eu me lembro? Lá da minha terra, do sertão. Eu trabalhei muito pregando nos interior de Pernambuco, que tem época do ano que a gente entra nos ônibus para ir para o interior e a gente anda horas e horas por grandes pastos e você vê tudo seco, você não vê uma árvore verde. Nada, nada, não tem vida. Às vezes o que você vê é um capinzinho verde lá perdido, mas né, o seco é tão grande que quase você não nota ele. Você vê muito pó, você vê muita queimada, você vê muita morte. Eu já passei por região de ver gado morto, cabra morta, bode, animal morto, seco, lá, só a caveira, a seca acabando com tudo. Mas aí, irmãos, também tinha época que quando a gente passava, que era a época da chuva, às vezes a gente passava assim, ó, uma semana a gente passava, estava tudo seco, aí chovia, 15 dias depois você passava, não era o mesmo lugar, a chuva trazia vida, o tempo se transformava, você olhava para aquele pasto que estava morto, tudo estava verde, tudo estava transformado, tudo estava reavivado, tudo estava despertado. Assim Deus está dizendo, olha, assim como a água é derramada na terra seca e restaura a vida, desperta a vida e vivifica a vida das sementes que estão mortas no solo, assim eu derramarei o meu espírito sobre vocês e até sobre os filhos de vocês que são a descendência de vocês, e vou vos vivificar, e vou vos restaurar, e vos despertar pelo poder do meu Espírito Santo. Então que nós aqui, individualmente, irmãos e irmãs, busquemos o avivamento da parte do Senhor. E como igreja, lutemos, clamemos, oremos e venhamos a buscar a face do Senhor para alcançarmos um avivamento vindo da parte de Deus. Que nós possamos ter o sentimento de Davi. Olha, Deus, assim como a corça suspira pela corrente das águas, né? A corça é um animal do deserto. E ela caça a água, se é que nós podemos usar essa expressão, pelo cheiro. É um animal que consegue cheirar aonde tem fonte de água. A geografia do lugar, ou os desertos que habitam as costas, já mostraram, eu já vi em reportagem na National Geographic, de nativos, que quando eles veem uma coça no deserto, e eles estão procurando água, eles vão ali, ó, na moita, se escondendo e seguindo a corça. Aonde ela para e começa a cavar, certamente ali tem água. Então, quando ela cava, ela bebe a água e vai embora, eles chegam, ali tem água. Nós, Davi está dizendo, assim como esse animal suspira pela água, fareja a água, anda quilômetros e quilômetros atrás da água até encontrá-la, a nossa alma deve ter sede de Deus. Nós devemos buscar a Deus a tal ponto, como se fosse a água salvadora da nossa vida. Sem Ele, nós vamos morrer. Sem Ele, nós vamos padecer. Se nós não bebermos a água viva, que é o Senhor dos Exércitos, a nossa alma irá perecer. Se nós não bebermos desta água, a nossa vida vai desfinhar em sede, morte, choro, pranto, sofrimento e derrota. Mas se nós bebermos da água viva, que é o Senhor nosso Deus, a nossa vida será despertada, será restaurada e será revivificada em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê esse verdadeiro avivamento para a nossa alma individualmente e coletivamente. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar?